Meu nome é Carla Santos, tenho 32 anos e sou investigadora de Polícia Civil há 8 anos. Vim da periferia, filha de faxineira e motorista de ônibus, e cada degrau que subi na carreira foi conquistado com suor, estudo e determinação pura. Nunca tive padrinho político, nunca tive nome de família abrindo portas, apenas competência que alguns insistiam em não reconhecer. Até o dia em que o filho do Coronel Mendes chegou à nossa delegacia. Lucas Mendes, 26 anos, formado em Direito pela melhor universidade particular. Cabelo sempre perfeitamente penteado, terno que custava mais que meu salário mensal. Ele foi transferido para a nossa delegacia como investigador júnior, mesmo sem experiência real de rua, sem ter passado pelos anos de base que todos nós passamos. Favoritismo óbvio, nepotismo disfarçado de renovação de quadros. Mas não foi isso que me fez desconfiar dele. Foi o olhar. Nos olhos de Lucas havia algo que reconheci de anos trabalhando com criminosos. Medo absoluto. O tipo de medo que alguém carrega quando está sob ameaça constante, quando cada movimento é calculado para a sobrevivência. Durante 3 semanas, observei. Os telefonemas que ele atendia e desligava rapidamente. As mensagens que lia e apagava imediatamente. A forma como suas mãos tremiam quando ninguém estava olhando. O suor na testa mesmo em dias frios. Ele está trabalhando para alguém, disse ao meu parceiro, investigador Ramos. Tem informante ou está vendendo informações? Carla, ele é filho do Coronel Mendes. Tem carreira garantida. Por que arriscaria? Não sei, mas algo está muito errado. Comecei investigação paralela, discreta, sem autorização oficial, apenas seguindo o instinto que nunca me falhou. E quando finalmente descobri a verdade, ela era pior do que qualquer cenário que imaginei. Lucas não estava trabalhando para criminosos por escolha. Estava sendo forçado, chantageado, ameaçado com algo tão terrível que escolheu trair tudo em que acreditava só para manter segredo enterrado. E a facção por trás disso? Estava usando o filho do coronel para infiltrar polícia, roubar informações sobre operações, comprometer investigações de dentro. Naquela noite, quando confrontei Lucas no estacionamento vazio da delegacia, ele desmoronou. Lágrimas de alívio e terror ao mesmo tempo. Você não entende, ele sussurrou. Se eu não fizer o que mandam, minha irmã morre. Eles têm ela, têm fotos, provas, tudo, e vão matar se eu contar para alguém. Foi quando percebi. Não estava lidando com um traidor corrupto. Estava diante de refém desesperado. E agora tinha escolha: denunciá-lo e destruir sua vida, ou confiar nele e juntos enfrentar facção que usava medo como arma mais poderosa que qualquer pistola. Escolhi a segunda opção, e essa escolha quase nos matou. Esta é a história de Carla Santos, uma investigadora de polícia civil que descobriu que o filho do coronel estava sendo chantageado por uma facção criminosa. O que parecia traição era, na verdade, desespero de um refém tentando salvar a irmã sequestrada. Antes de começar, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal Mulheres da Lei, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Passei os próximos 3 dias investigando Júlia Mendes com cuidado obsessivo. Cada momento livre, cada intervalo, cada minuto roubado do sono era dedicado a montar quebra-cabeça que se tornava mais sinistro a cada peça descoberta. Comecei pelos registros mais óbvios. Júlia estava matriculada no 4º ano de medicina na Universidade Federal. Consultei sistema de presença acadêmica através de contato que tinha na instituição. Resultados confirmaram suspeita. 3 meses atrás, Júlia simplesmente parou de aparecer. Faltas em todas as aulas, sem justificativa oficial, sem trancamento de matrícula. Professores tinham marcado como abandono de curso não formalizado.
Liguei para a coordenação do curso, fingindo ser da família, preocupada com o paradeiro da aluna. Júlia Mendes, a coordenadora, a professora doutora Andrade, soou genuinamente preocupada. Também estamos tentando contato há meses. Excelente aluna, sempre dedicada, e de repente desapareceu. Enviamos e-mails, ligamos para números de emergência, mas pai dela disse que estava com problemas pessoais e precisava de tempo. O pai dela disse isso? Sim, Coronel Mendes pessoalmente veio aqui, muito educado, explicou que filha estava passando por um momento difícil e precisava se afastar temporariamente. Pediu que respeitássemos a privacidade dela. Coronel Mendes sabia, claro que sabia. Filha desaparece da universidade sem explicação e pai apenas pede discrição? Não fazia sentido a menos que estivesse escondendo algo. Mas o quê? Sabia sobre chantagem ou acreditava em história diferente? Investiguei mais fundo. Registros bancários de Júlia. Consegui acesso limitado através de canais semi-legais que prefiro não detalhar. Mostravam atividade normal até 3 meses atrás. Última transação foi saque de R$ 200 num caixa eletrônico perto da universidade. Depois disso, nada. Conta completamente inativa. Celular dela estava desligado ou fora de área havia meses. Rastreamento de última localização, antes de desativar, mostrava torre de celular em região periférica da Zona Oeste. Mesma região controlada pela facção de Marcão. Peças se encaixavam em imagem horrorosa. Júlia não estava simplesmente afastada por problemas pessoais. Estava desaparecida. E Lucas, encontrando-se com um criminoso de facção que opera exatamente na região onde a irmã foi vista pela última vez, estava claramente sendo controlado através dela. Mas precisava de confirmação. Precisava de evidência direta. Na quinta-feira da 3ª semana de Lucas na delegacia, aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos na sala de investigações, vários casos espalhados pelas mesas, telefones tocando, ambiente de trabalho policial normal. Lucas estava em mesa temporária que tinham dado a ele, digitando relatório de observação de campo que tinha feito com Paula. Seu celular tocou. Como sempre, ele checou rapidamente e, como sempre, expressão mudou instantaneamente. Mas desta vez, em vez de sair para atender, ele olhou ao redor nervosamente, percebeu que todos estavam ocupados e atendeu ali mesmo, voz baixíssima. Eu estava perto o suficiente, fingindo organizar arquivos para ouvir fragmentos. Não posso fazer isso. Vocês pediram informações, eu dei. Isso é demais. Por favor. Ela está bem? Quando vou poder falar com ela? Eu sei. Só preciso saber que está viva. Voz dele estava quebrando. Homem adulto à beira de lágrimas, tentando desesperadamente manter compostura. Então algo mudou. Quem quer que estivesse do outro lado, disse algo que o congelou completamente. Rosto dele ficou branco como papel. Não. Ele sussurrou. Por favor, não façam isso, vou conseguir. Juro que vou conseguir. Só não machuquem ela. Ligação terminou. Lucas ficou parado. Mãos tremendo violentamente, respiração acelerada. Estava tendo ataque de pânico ali mesmo na delegacia. Levantei, fui até ele. Coloquei mão no ombro dele. Lucas, você está bem? Ele pulou como se tivesse levado choque elétrico. Olhou para mim com olhos arregalados, aterrorizados, como animal encurralado. Eu preciso... banheiro. Levantou tão rápido que derrubou cadeira, saiu praticamente correndo. Segui discretamente. Fui até banheiro feminino que ficava ao lado do masculino e ouvi, através da parede fina, soluços. Lucas estava chorando, sozinho no banheiro. Esse homem que tentava tanto parecer profissional e composto estava desmoronando. Esperaram 5 minutos. Quando saiu, olhos vermelhos, mas rosto lavado, tentando parecer normal, interceptei no corredor. Lucas, precisamos conversar.
Não agora, Carla. Estou ocupado. Não é pedido. Vem comigo. Algo no meu tom o fez obedecer. Levei-o para a sala de interrogatórios vazia. Tranquei porta. Fechei persianas. O que está acontecendo? Ele tentou soar confuso. Se é sobre trabalho, posso melhorar. Só preciso de tempo para... Para com isso. Não sou idiota e você não é bom ator. Cruzei braços, olhando diretamente nos olhos dele. Sei que está se encontrando com Marcão. Sei que sua irmã Júlia desapareceu há 3 meses. Sei que recebe ligações de número não rastreável todos os dias. E acabei de ouvir você implorando para não machucarem alguém. A expressão dele passou por múltiplos estágios. Choque, medo, depois algo próximo de alívio desesperado. Como se carregasse peso sozinho por tanto tempo que ideia de compartilhar, mesmo sendo perigoso, era tentadora demais. Você não entende, ele finalmente disse, voz rouca. Se contar para alguém, eles vão matá-la. Então me explica, o que eles têm sobre você, o que querem? Ele olhou para a porta, para a janela coberta por persiana, verificando que estávamos realmente sozinhos. Então desabou na cadeira, cabeça nas mãos. Minha irmã, Júlia, eles a sequestraram. Mesmo esperando confirmação, ouvir palavras reais me atingiu forte. Quando? Como? 3 meses atrás. Ela estava saindo da universidade à noite, depois de aula. Ligou dizendo que ia para casa. Nunca chegou. 2 horas depois, recebi vídeo no celular. Ele puxou o telefone, mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Abriu pasta escondida, protegida por senha. Mostrou o vídeo. Júlia Mendes estava amarrada numa cadeira em ambiente escuro que parecia porão ou galpão abandonado. Estava chorando. Roupa suja. Cabelo desalinhado. Alguém fora de câmera falava com voz distorcida digitalmente. Seu irmão vai cooperar. Vai fazer exatamente o que mandamos. E enquanto cooperar, você fica viva e relativamente confortável. Se ele desobedecer, se contar para alguém, você morre. Devagar. E vamos mandar vídeos para a família assistir. Vídeo terminava com Júlia soluçando, implorando. Lucas, por favor, faz o que eles querem. Eu não quero morrer. Senti raiva fervendo. Criminosos usando o jovem inocente como alavanca para controlar irmão. Tática covarde, mas efetiva. Por que não contou para seu pai? Para a polícia? Você acha que não tentei? Lucas explodiu. Primeira coisa que quis fazer foi correr para meu pai, mobilizar exército inteiro para procurar ela. Mas ligaram imediatamente. Disseram que tem informante dentro da PM, que se mobilizasse qualquer operação oficial. Saberiam e matariam Júlia antes de qualquer resgate ser possível. Então inventou história de que ela estava com problemas pessoais. Tive que fazer. Pai queria investigar desaparecimento oficialmente, mas convenci que era só momento difícil dela, que precisava de espaço. Ele acreditou porque confia em mim. Voz dele quebrou. E eu estou traindo essa confiança todos os dias. O que eles querem de você? Informações, operações da delegacia. Quando planejam batidas, onde, quem são alvos, estratégias de investigação. Tudo que posso acessar ou ouvir. Meu estômago revirou. E você tem dado essas informações. Que escolha eu tenho? Ele gritou, frustração e desespero finalmente explodindo. É minha irmã. Tem 22 anos, vida inteira pela frente e está sendo mantida como refém por monstros. Cada informação que passo, cada operação que comprometo, compro mais tempo de vida para ela. O que você faria no meu lugar? Silêncio pesado encheu sala. Honestamente, não sabia. Nunca tive irmãos, mas imaginando se fosse minha mãe, meu pai, alguém que amava, sim, provavelmente faria qualquer coisa também. Quantas operações? Você comprometeu? 3, todas contra pontos de tráfico da facção deles. Passei informação alguns dias antes. Eles moveram produto, operações, encontraram locais vazios. 3 operações fracassadas. Lembrava. Tinha me perguntado como criminosos sabiam exatamente quando agir.
Agora tinha a resposta. E agora? O que pediram na ligação que acabou de receber? Ele hesitou depois. Operação grande está planejada para a semana que vem, contra a líder da facção rival. Eles querem detalhes completos, local, de ponto de observação, quantidade de policiais, armamento, timing exato. Se eu passar isso, facção pode emboscar nosso pessoal. Policiais podem morrer. Eu sei, ele socou mesa com frustração. Acredita que não sei? Mas se não passar, eles disseram que vão começar a cortar dedos de Júlia, um por dia, e mandar fotos. Náusea me atingiu. Esses filhos da puta! Então me diz, Carla, me diz o que fazer. Porque não aguento mais, não durmo, não como direito. Cada minuto acordo pensando que... Pode ser quando ligam, dizendo que a mataram. Estou destruído. Olhei para esse jovem privilegiado que tinha julgado como mimado e sem substância. Tinha errado completamente. Sob fachada de filho de coronel com vida fácil, estava pessoa em tortura psicológica constante, forçado a escolher entre dever e família todos os dias. Vamos salvá-la, disse com convicção que não sabia se podia cumprir. Você e eu, juntos, vamos encontrar sua irmã e desmantelar a facção inteira. Como? Eles têm informantes em todo lugar. Se mobilizarmos oficialmente, então não mobilizamos oficialmente. Fazemos isso discretamente. Apenas nós dois, talvez um ou dois aliados absolutamente confiáveis. Investigação paralela, sem registros oficiais, sem comunicação que possa ser interceptada. E se descobrirem, se perceberem que estou trabalhando contra eles, então precisamos ser mais espertos que eles. Você continua passando informações, mas informações que controlamos. Ganhamos tempo, fazemos parecer que está cooperando, enquanto investigamos de verdade. Ele me estudou com mistura de esperança desesperada e ceticismo. Por que está fazendo isso? Por que arriscaria carreira, talvez vida por mim? Porque é o certo. E porque odeio ver bandidos achando que são intocáveis. Estendi mão. Confia em mim. Lucas olhou para minha mão por longo momento. Então apertou firmemente. Não tenho escolha. Você é a única chance que Júlia tem. E assim começamos a aliança mais improvável e perigosa da minha carreira. Nossa primeira reunião de estratégia aconteceu naquela mesma noite, num café 24 horas a quilômetros de distância da delegacia. Precisávamos de lugar onde ninguém nos conhecia, onde não haveria chance de encontro casual com colegas ou criminosos conectados ao caso. Lucas chegou 15 minutos atrasado, olhando constantemente por cima do ombro. Sentou-se na mesa do canto que escolhi, pediu café que não tocou e esperou que eu começasse. Primeiro, precisamos estabelecer regras, disse, mantendo voz baixa. Nada de comunicação por celular sobre isso, nada de mensagens, ligações, e-mails. Assumimos que tudo pode estar sendo monitorado. Como vamos nos comunicar então? Pessoalmente, como agora, ou através de contato intermediário que vou estabelecer. Segundo, você continua fazendo exatamente o que tem feito. Aparenta cooperação total. Quando pedirem informações, você passa, mas vamos controlar o que passa. Como? Informações reais, mas que não comprometem vidas. Operações menores, detalhes que não fazem diferença estratégica, coisas que façam parecer que está cooperando sem causar dano real. Enquanto isso, investigamos por fora. Tirei notebook da mochila, abri documento criptografado. Tudo o que sei sobre a facção até agora. Estrutura, membros conhecidos, territórios controlados, modus operandi. Você vai adicionar tudo o que sabe. Cada detalhe que ouviu, cada nome mencionado, cada localização sugerida. Passamos 3 horas naquele café. Lucas revelou tudo. Cada conversa, com Marcão, cada ameaça, cada pedaço de informação sobre como a operação funcionava.
Quanto mais ele falava, mais claro ficava que estávamos lidando com organização sofisticada. Eles têm disciplina militar, Lucas explicou. Comunicação é sempre através de números descartáveis que mudam semanalmente. Encontros são em locais públicos, mas estrategicamente escolhidos. Lugares com múltiplas saídas, onde vigilância policial seria óbvia. E claramente tem informante dentro da polícia porque sabem demais sobre operações. Informante ou informantes, pode ser mais de um. Como vamos trabalhar sem saber quem está vendido? Confiando apenas em pessoas que conheço pessoalmente há anos. Ramos, meu parceiro, é limpo. Tenho certeza absoluta. Paula também. Talvez mais um ou dois, mas mantemos círculo minúsculo. Construímos plano nos dias seguintes. Lucas continuaria a rotina normal, passando informações controladas que preparávamos juntos. Enquanto isso, eu investigaria discretamente possíveis locais onde Júlia poderia estar mantida. Comecei pela região onde o celular dela foi localizado pela última vez. Zona Oeste, área controlada pela facção. Tráfico pesado, alto índice de criminalidade, presença policial esporádica. Lugar perfeito para esconder refém. Fui lá disfarçada, sem uniforme, sem viatura, apenas moradora comum caminhando pelas ruas. Observei padrões, identifiquei possíveis pontos de observação da facção, mapeei construções abandonadas onde alguém poderia ser mantido sem chamar atenção. Havia dezenas, galpões industriais abandonados, casas em ruínas, até construções inacabadas. Qualquer uma poderia servir como prisão. Não podemos vasculhar todas, Ramos disse quando mostrei mapeamento. Tinha confiado nele, revelado situação após fazê-lo jurar absoluto sigilo. Reação inicial foi incredulidade. Depois raiva por Lucas ter comprometido operações. Finalmente compreensão pragmática de que precisávamos salvar a garota. Então precisamos estreitar, pensar como criminosos, onde você manteria refém se quisesse equilíbrio entre isolamento e controle. Analisamos localizações estrategicamente. Muito isolado, tornava difícil fornecer comida, água, cuidados básicos que mantêm refém vivo. Muito próximo de área residencial, aumentava risco de descoberta. Precisava ser meio termo, relativamente isolado, mas acessível. Reduzi para 5 locais mais prováveis. Galpão de fábrica têxtil falida, casa abandonada em terreno grande, construção comercial inacabada, depósito de materiais de construção fechado e porão de prédio antigo marcado para demolição. Precisamos de vigilância em todos simultaneamente, Ramos sugeriu. Impossível sem levantar suspeitas, somos apenas 2. Foi quando tive ideia. Câmeras. Instalamos câmeras escondidas próximas a cada local. Monitoramos remotamente. Observamos padrões de movimento, quem entra e sai, quando, com que frequência. Câmeras de vigilância não autorizadas tecnicamente violam. Não me importo com tecnicamente legal neste momento. Importo-me com salvar vida de jovem inocente. Levou 4 noites instalar equipamento. Câmeras pequenas, alta resolução, com transmissão sem fio para sistema que montei em laptop dedicado exclusivamente a isso. Cada instalação era missão de risco. Entrar em propriedade controlada por facção, plantar câmera sem ser visto, sair sem alertar ninguém. Mas funcionou. Em uma semana, tínhamos feeds de vídeo dos 5 locais rodando 24/7. 2 eram claramente inativos. Nenhum movimento, nenhum sinal de ocupação. 2 tinham atividade esporádica, mas parecia relacionada a armazenamento de drogas, não manutenção de refém. Mas o 5º, o galpão da fábrica têxtil, mostrava padrão interessante. Todo dia, às 9 da manhã e 6 da tarde, homem chegava com sacola, provavelmente comida. Entrava por 15 minutos, saía vazio. Além disso, presença constante de guarda, sempre 2 pessoas em sistema de revezamento a cada 6 horas. É lá, Lucas disse quando mostrei padrões. Tem que ser.
Por que mais teria um guarda permanente em galpão supostamente abandonado? Concordo, mas confirmar requer reconhecimento mais próximo. Vou eu? Absolutamente não. Se virem você lá, Carla é minha irmã, e posso usar isso. Posso dizer que preciso vê-la, confirmar que está viva, que cuidados estão recebendo. Marcão ficaria suspeito se demonstrasse interesse zero. Ele tinha ponto válido. Tudo bem, mas fazemos isso de forma controlada. Você pede encontro com... Marcão, diz que precisa prova de vida atualizada de Júlia antes de entregar informações sobre a operação grande que pediram. É razoável. Lucas fez contato. Marcão concordou com o encontro. Mesma cafeteria de antes. Fui também, disfarçada, sentada em mesa distante com o laptop aberto, fingindo trabalhar, mas gravando tudo com câmera escondida. Seu irmãozinho está ficando exigente. Marcão riu quando Lucas pediu prova de vida. Não confia em nós? Confiaria você no meu lugar? Justo. Tá bom. Quer ver? A princesinha pode visitar, mas com condições. Amanhã, meio-dia, local que vou te mandar. Vem sozinho, sem celular, sem arma, sem nada que possa rastrear. E traz informações completas sobre a operação. Todos os detalhes. Como sei que não vão me prender também? Porque somos homens de negócios. Você vale mais cooperando do que morto. Mas tenta alguma coisa, traz polícia, tenta ser herói. Ele fez gesto de cortar garganta. Você e irmã viram estatísticas. Depois que Marcão saiu, esperei 10 minutos antes de me aproximar da mesa de Lucas. Ele estava pálido, mãos tremendo. Vou ver ela, ele sussurrou. Vou realmente vê-la amanhã. E nós vamos estar lá também. Não visualmente, mas vamos rastrear. Você vai usar dispositivo de localização. Disseram sem nada rastreável. Vão revistar você, mas não vão procurar rastreador costurado no forro da sua bota. Tecnologia militar, indetectável, a menos que saibam exatamente onde procurar. Consegui dispositivo através de contato nas forças especiais que me devia favor. Minúsculo, tamanho de moeda pequena, costurado no forro interno da bota de Lucas, onde revista superficial não encontraria. No dia seguinte, às 11h30, Lucas me ligou de telefone público. Recebi localização. Galpão na zona industrial. Vou agora. Estaremos monitorando. Qualquer problema, sinalize. Como? Disseram sem celular. Então improvisa. Tosse 3 vezes seguidas. Arranhe cabeça repetidamente. Qualquer coisa que pareça natural, mas possa indicar perigo. Rastreador funcionou perfeitamente. Eu e Ramos acompanhamos sinal em laptop, seguindo o movimento de Lucas pela cidade. Parou exatamente onde câmeras mostravam atividade suspeita. Galpão da fábrica têxtil. É lá, confirme. Júlia está lá. Lucas ficou dentro por 45 minutos. Cada minuto era agonia, imaginando o que poderia estar acontecendo. Quando o sinal finalmente começou a se mover novamente, respirei aliviada. Ele ligou 2 horas depois de telefone público diferente. Era ela. Júlia está viva. Como está? Magra, assustada, mas não ferida fisicamente. Mantém ela em quarto no 2º andar, trancado, com guarda permanente. Marcão deixou falar com ela por 5 minutos. Prova de que está cooperando. Ela implorou para continuar fazendo o que eles querem. Quantos guardas viu? 4 no total. 2 no térreo, 1 no 2º andar próximo ao quarto dela. Marcão supervisionando tudo, mas disse que tem mais gente de plantão em turnos. Segurança é pesada. Resgate não será fácil. Não me importo se é fácil. Importo-me que funcione. Passamos dias planejando. Estudando padrões de movimento capturados pelas câmeras, identificando pontos fracos, timing de trocas de guarda, melhores janelas de oportunidade. Precisamos de mais gente, Ramos insistiu. Não podemos fazer isso nós 3. Precisamos de unidade tática. E alertar informantes no processo? Não. Mantemos pequeno. Recrutamos apenas pessoas absolutamente confiáveis. Trouxe Paula e Shen, outro investigador veterano que conhecia há anos.
Ambos concordaram em ajudar após ouvir história completa. Isso é loucura, Paula disse. Se der errado, perdemos carreiras. Talvez liberdade se acusarem de operação não autorizada. E se não fizermos nada, jovem inocente morre. Vocês escolhem. Eles ficaram. Montamos plano para sexta-feira à noite, durante período de menor movimento na área industrial. Lucas alimentaria facção com informação falsa sobre operação grande planejada para sábado em local distante, garantindo que recursos deles estariam focados lá. Enquanto isso, entraríamos no galpão, neutralizaríamos guardas, resgataria Júlia. Simples no papel, potencialmente suicida na execução. Na quinta-feira, véspera da operação, Lucas me procurou na delegacia com expressão estranha. Preciso te contar algo sobre por que meu pai não pode saber da verdade. O quê? Ele meio que causou isso, indiretamente. Há 6 meses, meu pai liderou a operação que prendeu o líder anterior da facção. Operação grande, muito divulgada na mídia. Meu pai foi condecorado, mas criou vácuo de poder que resultou em guerra interna pela liderança. E Marcão venceu essa guerra, assumiu o comando e aparentemente decidiu que a melhor forma de evitar futuras operações contra ele era ter informante direto dentro das forças de lei. Pesquisou, descobriu que Coronel Mendes tinha filhos, me escolheu como alvo porque estava começando na área investigativa. Então, sequestraram Júlia especificamente para controlar você. Exatamente. Se meu pai souber, vai se culpar e vai querer mobilizar exército inteiro para resgate, o que provavelmente resultará em morte de Júlia. Por isso não posso contar para ele. Por isso preciso resolver isso discretamente. Entendi então o peso completo que Lucas carregava. Não apenas irmã sequestrada, mas conhecimento de que sequestro era retaliação indireta contra pai, que revelar verdade poderia destruir pai emocional e profissionalmente. Vamos resolver, prometi. Amanhã isso acaba. Mas na sexta-feira de manhã tudo desmoronou. A sexta-feira começou com ligação de Lucas às 6 da manhã. Voz dele estava em pânico puro. Carla, eles sabem, não sei como, mas sabem que estamos planejando algo. Sentei na cama instantaneamente alerta. Como sabe? Marcão ligou há 5 minutos. Disse que mudanças de planos. Querem que eu vá ao galpão agora, imediatamente. Disseram que precisam ter certeza que ainda está comprometido com o acordo. Merda. É teste. Estão desconfiados. O que faço? Vai, não tem escolha. Se recusar, confirma suspeitas. Mas mantém rastreador na bota. Vamos estar monitorando. Liguei para Ramos, Paula e Chen em sequência. Operação foi comprometida. Nos encontrem no ponto de observação em 30 minutos. Chegamos à posição a 2 quarteirões do galpão às 7 da manhã. Laptop mostrava que Lucas estava dentro há 15 minutos. Câmeras escondidas mostravam um movimento anormal. Mais pessoas que o normal. Todos aparentemente em alerta alto. Eles definitivamente sabem algo, Ramos murmurou, observando o feed. Olha o posicionamento. Isso é postura defensiva. Mas sabem o que exatamente? Paula perguntou. Que Lucas está trabalhando contra eles? Ou apenas suspeitam? Se soubessem, com certeza ele já estaria morto. Isso é intimidação, teste de lealdade. Passaram-se 40 minutos agonizantes. Então Lucas emergiu do galpão, andando rápido para o carro. Rastreador mostrou o movimento dele saindo da área, dirigindo erraticamente. Meu celular tocou. Número desconhecido. Carla Santos? Voz masculina que não reconheci. Quem é? Amigo de Lucas. Ele está complicado no momento. Pediu para ligar. Disse que você entenderia. Estacionamento do supermercado na Avenida Central, atrás. 10 minutos. Ligação terminou. É armadilha, Chen disse imediatamente. Provavelmente. Mas e se não for? Se Lucas realmente está em perigo? Fui, mas com precauções. Ramos me seguiu em veículo separado, posicionando-se onde tinha visão clara. Paula e Shen ficaram de prontidão.
Lucas estava no estacionamento, sozinho em seu BMW, cabeça apoiada no volante. Aproximei-me cautelosamente, verificando ao redor antes de bater na janela. Ele levantou cabeça. Rosto estava manchado de lágrimas e sangue escorria de lábio partido. "Deixa eu entrar", pedi. Ele destrancou portas. Entrei no banco do passageiro. "O que aconteceu?" "Me bateram. Não forte, mas o suficiente para deixar claro que podem fazer pior." Marcão disse que ouviu. Rumores de que investigadores estão fazendo perguntas sobre Júlia. Quer saber se contei para alguém. O que respondeu? Neguei tudo. Disse que não falei com ninguém, que estou mantendo o acordo perfeitamente. Ele me olhou por longo tempo. Então sorriu aquele sorriso horrível dele e disse: "Espero que sim, porque se descobrir que está mentindo, sua irmã paga primeiro, depois você. Então ainda acreditam em você, senão estaria morto, por enquanto. Mas Carla, mudaram tudo. Vão mover Júlia, hoje, à noite, para local novo que não revelaram. Se não resgatarmos ela hoje, perdemos completamente." Meu estômago afundou. "Quando hoje à noite?" "Meia-noite." Marcão disse pessoalmente. "Vão transferir ela para a localização mais segura. Se fizermos resgate como planejado às 10 da noite, chegaremos e encontraremos galpão vazio. Então avançamos cronograma. Fazemos agora, durante dia." "Durante dia? Com ruas movimentadas, testemunhas, muito mais arriscado e muito mais inesperado. Estão se preparando para possível resgate noturno. Não esperarão que ataquemos em plena luz do dia. É loucura suficiente para funcionar. Reconvoquei equipe. Expliquei mudança de planos. Reações variaram entre choque e determinação. "Temos 2 horas para refinar estratégia", disse, olhando para relógio mostrando 9 da manhã. "Às 11h30 entramos. Meio-dia no máximo terminamos e estamos fora." "Meio-dia de sexta-feira", Paula apontou. "Fábricas ao redor estarão operando. Movimento de caminhões. Trabalhadores almoçando. Muitas testemunhas. O que também significa muitas distrações. Ninguém vai notar algumas pessoas entrando em galpão abandonado quando estão focados em próprias vidas." Revisamos plano freneticamente. Chen conseguiu uniformes de manutenção industrial através de contato. Podíamos nos passar por equipe de serviço. Ramos trouxe van branca sem identificação. Paula verificou equipamento tático discreto que caberia sob roupas de trabalho. Lucas estava pálido, mas determinado. "Vou com vocês." "Não, muito arriscado. Eles conhecem você." "É exatamente por isso. Se me virem, pensarão que está tudo normal, que estou lá para outra reunião. Posso ser distração." Ele tinha ponto. "Tudo bem, mas fica fora do galpão até darmos sinal. Entra apenas quando chamarmos." Às 11 horas estávamos posicionados. Eu, Ramos, Paula e Chen em uniformes de manutenção. Ferramentas falsas em mãos. Lucas em seu carro a um quarteirão, esperando. Câmeras mostravam 2 guardas no térreo. Conforme esperado, um no segundo andar. Marcão não estava visível. Provavelmente havia saído após intimidar Lucas. "Vamos", disse, respirando fundo. Caminhamos até galpão como equipe de manutenção com ordem de serviço legítima. Guardas na entrada nos viram chegar. "Que vocês querem?" Um deles perguntou, mão instintivamente indo para a arma escondida sob camisa. "Ordem de serviço", Paula respondeu com sotaque perfeito de trabalhadora braçal cansada. "Vazamento de gás reportado nesse endereço. Companhia nos mandou verificar." "Não tem vazamento aqui." "Ótimo. Então deixa a gente verificar medidores, confirmar que está tudo certo e vamos embora. 5 minutos. Guardas hesitaram, trocando olhares. Não estavam preparados para esse cenário. Finalmente, um pegou o celular para ligar, provavelmente para Marcão. Foi quando Chen agiu. Movimento rápido, preciso. Técnica de desarmamento que tinha praticado milhares de vezes. A arma do primeiro guarda voou. Chen segurou o pulso dele em torção que o forçou ao chão.
Simultaneamente, Ramos investiu no segundo guarda. Luta breve, silenciosa, eficiente. Em menos de 20 segundos, ambos guardas estavam no chão, algemados com próprias algemas, bocas tapadas com fita adesiva. "Paula, fica com eles!" ordenei. "Nós subimos!" Escadas para segundo andar rangiam alto demais. Cada passo soava como anúncio de chegada. Guarda no corredor de cima nos ouviu. Virou esquina com arma já sacada. "Polícia! Larga a arma!" Gritei. Minha própria arma finalmente sacada. Ele hesitou por crucial segundo. Naquele segundo, Ramos o atingiu com taser. Corpo dele convulsionou. Caiu. Corremos para a porta onde câmeras tinham mostrado Júlia ser levada repetidamente. Trancada, obviamente. Chen chutou perto da fechadura. Madeira velha cedeu no segundo chute. Quarto era pequeno, escuro, cheirando a mofo e desespero. E lá, encolhida no canto em colchão fino no chão, estava Júlia Mendes. Ela gritou quando porta explodiu aberta, cobrindo cabeça com braços. "Por favor." "Não, eu não fiz nada." "Júlia." Me abaixei ao nível dela guardando arma. "Sou Carla, investigadora de polícia. Seu irmão Lucas nos mandou. Viemos te resgatar." Ela levantou cabeça lentamente, olhos arregalados, sem acreditar. "Lucas, ele está bem?" "Está. E vai ficar melhor quando ver que está segura. Pode andar?" "Acho que sim." Ela tentou levantar, pernas tremendo de semanas de pouco movimento. Ramos a ajudou. "Vamos, rápido. Não sabemos quanto tempo até reforços chegarem." Descemos escadas o mais rápido que Júlia conseguia. Paula esperava no térreo, 3 guardas agora imobilizados. Saímos para a luz do dia. Júlia piscou contra o brilho do sol que não via há 3 meses. Corremos para a van. Foi quando tudo explodiu. 2 carros fecharam a rua bloqueando saída. Homens armados emergiram. 6 deles, armas em punho. E na frente, com um sorriso que prometia violência, estava Marcão. "Investigadora Santos", ele disse, voz perigosamente calma. "Impressionante. Realmente impressionante." "Mas, idiota, largue armas!" gritei, posicionando o corpo entre Júlia e criminosos. Ramos e Chen fizeram o mesmo, formando barreira humana. "Vocês largam. Estão em desvantagem numérica, e diferente de vocês, não me importo com testemunhas." Ele gesticulou para trabalhadores de fábricas próximas que começavam a perceber confronto. "Atiro através de todos eles se necessário." "Não está querendo atenção policial", argumentei. "Tiroteio no meio do dia traz todas as viaturas da região." "Verdade, mas seu resgatezinho não autorizado também traz problemas para você, não? Operação não sancionada, invasão de propriedade, agressão a civis." Ele ri. "Quem vai prender quem aqui?" Estava certo e sabíamos. Não havia backup oficial. Nenhum reforço vindo. Estávamos sozinhos. "Última chance", Marcão disse. "Entrega, garota, vocês vão embora. Fingimos que isso nunca aconteceu. Não vai acontecer. Então todos morrem. Começando por..." Ele apontou a arma diretamente para Júlia. Foi quando Lucas apareceu. Seu BMW acelerou pela rua lateral, batendo em um dos carros bloqueadores com força suficiente para empurrá-lo e criar abertura. Vidro estilhaçou, metal amassou, mas a abertura foi criada. "Entrem na van, agora!" Lucas gritou pela janela quebrada. Corremos. Júlia praticamente jogada no banco traseiro, todos nós mergulhando atrás. Ramos no volante acelerou através da abertura que Lucas criou. Tiros explodiram atrás de nós. Vidro traseiro da van estilhaçou. Cobrimos Júlia com nossos corpos, enquanto Ramos dirigia como louco através de ruas industriais. Mais tiros. Um atingiu o pneu traseiro. Van oscilou violentamente, mas Ramos manteve controle, continuando, fugindo. Finalmente, 5 minutos e 10 curvas depois, parecia que tínhamos perdido perseguidores. Ramos parou em estacionamento lotado de shopping, lugar público onde criminosos não ousariam ataque aberto. Silêncio absoluto no interior da van, exceto
por respiração pesada. Então Júlia começou a chorar. Não soluços suaves, mas choro completo de 3 meses de terror finalmente liberado. Paula a abraçou. Está segura agora. Está segura. Mas estávamos. Marcão não desistiria. Sabiam nossas identidades, sabiam onde trabalhar, talvez até onde morávamos. Meu celular tocou. Número desconhecido novamente. Atendi, colocando em viva voz para todos ouvirem. Muito bem jogado, investigadora Santos. Voz de Marcão, ainda calma apesar de tudo. Mas entende que agora estão todos marcados para morrer, certo? Você, seus colegas, Lucas, Júlia, não tem onde se esconder que não encontraremos. Talvez, respondi, mas aqui está o problema. Agora temos Júlia. Temos depoimento de testemunha sobre sequestro, chantagem, corrupção de autoridade. E diferente de você, não precisamos operar nas sombras. Podemos mobilizar força policial inteira. E admitir que fizeram resgate não autorizado. Destruir próprias carreiras, se necessário. Mas a terceira opção. Que opção? Você esquece tudo isso. Não vem atrás de nós. Não ameaça mais. Em troca, damos tempo para desaparecer antes de mobilizarmos oficialmente contra você. 12 horas de vantagem. Use para fugir, reorganizar o que quiser. Depois disso, guerra total. Silêncio do outro lado enquanto ele calculava. Por que faria isso? Ele finalmente perguntou. Porque estou cansada de violência. Porque quero salvar essa garota sem mais derramamento de sangue. E porque, francamente, capturar você não vale custo de vidas dos meus colegas se podemos evitar. Mais silêncio. Então, 12 horas. Começando agora. Mas Santos, isso não acabou. Algum dia, de alguma forma, vamos nos ver novamente. Espero que não. Para seu bem. Ligação terminou. Olhei para a equipe. Temos 12 horas para formalizar isso, proteger a garota, construir caso sólido contra a facção inteira que não dependa apenas do testemunho dela. Como? Chen perguntou. Fazendo o que deveríamos ter feito desde o início, envolvendo o Coronel Mendes, contando verdade completa e usando o peso político dele para garantir proteção adequada. Lucas, que tinha nos seguido em BMW destruído, finalmente falou. Meu pai vai me matar. Melhor que Marcão mate. Vamos. Temos trabalho. E assim, na maior aposta das nossas carreiras, fomos contar tudo ao coronel. A casa do Coronel Mendes ficava em condomínio fechado de alto padrão, o tipo de lugar onde seguranças verificam a identidade de todos os visitantes e câmeras cobrem cada centímetro. Chegamos em comboio improvisado, van destruída, BMW amassado de Lucas, minha viatura pessoal. Devíamos parecer sobreviventes de zona de guerra, o que tecnicamente éramos. Segurança do portão hesitou ao ver estado dos veículos. Senhor Lucas, o que aconteceu? Preciso ver meu pai. Urgente. Voz de Lucas estava firme apesar de tudo. Nos deixaram passar. Estacionamos na frente da mansão imponente, arquitetura moderna, com jardins perfeitamente cuidados. Riqueza que Lucas cresceu cercado, privilégio que nunca pediu, mas sempre carregou. Coronel Mendes abriu porta antes mesmo de batermos. Devia ter visto câmeras de segurança. Expressão dele passou de confusão ao ver estado de Lucas para choque absoluto ao ver Júlia. Júlia? Voz dele quebrou. Meu Deus, Júlia! Ela correu para braços dele, desmoronando em soluços. Coronel a abraçou como se fosse desaparecer se soltasse, lágrimas correndo pelo rosto de homem que provavelmente não chorava há décadas. Pensei, disseram que estava com problemas pessoais, que precisava de espaço. Ele olhou para Lucas, sobre cabeça de Júlia. O que está acontecendo? Pai, precisamos conversar, todos nós, e vai ser difícil ouvir. Entramos na sala vasta com pé direito alto e móveis que individualmente custavam mais que meu salário anual.
Júlia foi levada para quarto por empregada para se limpar e receber cuidados médicos básicos que Coronel imediatamente providenciou por telefone. Então sentamos, eu, Ramos, Paula, Chen, Lucas, e contamos tudo. Cada detalhe. O sequestro 3 meses atrás, as ameaças, a chantagem forçando Lucas a comprometer investigações, minha desconfiança inicial, nossa investigação paralela, o resgate de hoje, tudo. Coronel Mendes ouviu em silêncio, rosto passando por espectro completo de emoções. Choque, horror, raiva, culpa. Quando terminamos, ele ficou parado por longo minuto apenas processando. 3 meses, ele finalmente disse, voz rouca. Minha filha estava em cativeiro por 3 meses e não percebi. Meu filho estava sendo torturado psicologicamente e não vi. Pai, não é sua culpa. Lucas começou. Não? Coronel interrompeu. Raiva não direcionada a Lucas, mas a si mesmo. Sou militar de carreira, treinado para ver ameaças, proteger, defender, e estava tão focado no trabalho, na carreira, na próxima promoção, que não vi meus próprios filhos sofrendo sob meu nariz. Coronel, intervim gentilmente, com todo respeito, não temos tempo para a culpa agora. Marcão ainda está livre. Facção dele continua operando, e dei apenas 12 horas de vantagem antes de mobilizarmos contra eles. Oficialmente. Ele olhou para mim, realmente me vendo pela primeira vez. Investigadora Santos, você arriscou carreira, potencialmente vida, para salvar meus filhos. Por quê? Porque era certo, e porque ninguém mais faria. Sua atitude salvou minha família. Ele estendeu mão formalmente. Tenho dívida impagável com você. Apertei sua mão. Pode pagar ajudando a desmantelar a organização que fez isso. Conte com isso. Vou mobilizar tudo que tenho. PM, civil, forças especiais se necessário. Essa facção vai cair, mas havia complicação. Coronel, nosso resgate foi não autorizado. Tecnicamente violamos múltiplos protocolos. Se Marcão decidir processar por invasão, agressão... Deixa eu me preocupar com isso. Conheço pessoas certas, tenho capital político suficiente para garantir que vocês sejam protegidos. Salvaram minha filha, não vão sofrer consequências por isso. Nas horas seguintes, Casa do Coronel se transformou em centro de comando improvisado. Ele fez ligações, mobilizou recursos, construiu operação massiva contra a facção de Marcão. Júlia deu depoimento completo, detalhando tudo o que viu e ouviu durante cativeiro. Localizações, nomes, conversas que tinham perto dela. Cada detalhe era peça adicional de evidência. Lucas forneceu registros de todas as comunicações com Marcão, todas as informações que tinha sido forçado a passar, todas as ameaças recebidas. Construímos caso sólido não apenas por sequestro, mas por extorsão, corrupção de autoridade, associação criminosa. Às 8 da noite, a operação estava pronta. 50 policiais militares, 20 investigadores civis, 2 equipes táticas especiais. 15 mandados de prisão, 20 de busca e apreensão. Coordenação com o Ministério Público, garantindo que o processo seria impecável. Vão às 10 da noite, Coronel instruiu em reunião com comandantes. Simultâneo em todos os pontos conhecidos de operação da facção. Não damos chance de fuga ou reorganização. Às 10 em ponto, Operação Resgate foi executada. Chamei assim em homenagem ao que tinha começado tudo. Resgate de Júlia que expôs a organização inteira. Eu, Ramos, Paula e Chen participamos, mas desta vez como parte de força oficial massiva. Não éramos mais vigilantes operando nas sombras. Éramos lei com peso total do Estado atrás. Resultados foram devastadores para a facção. Marcão foi preso tentando fugir pela fronteira com o Paraguai. 23 membros capturados em vários pontos, 5 toneladas de drogas apreendidas, 3 milhões em dinheiro vivo, arsenais de armas ilegais, documentos provando esquemas de lavagem de dinheiro, e descobrimos algo crucial: identidade do informante dentro da polícia.
investigador veterano da delegacia vizinha, que há anos vendia informações. Prisão dele fechou o último buraco de segurança. Quando tudo terminou, às 4 da manhã de sábado, eu estava exausta, mas satisfeita. Sentei no meio-fio fora do último local de apreensão, observando o sol começar a nascer. Lucas sentou ao meu lado. O braço dele estava enfaixado. Tinha machucado no acidente com BMW, mas sorria. Acabou, ele disse simplesmente. Acabou, concordei. Carla, eu não sei como agradecer. Você acreditou em mim quando tinha todos os motivos para não acreditar. Viu além do filho privilegiado do coronel e enxergou pessoa desesperada precisando de ajuda. Vi alguém em situação impossível fazendo o melhor que podia. Não é heroísmo, é sobrevivência. E quando finalmente confiou em mim, trabalhamos juntos para resolver. Meu pai quer te oferecer promoção. Transferência para a divisão de elite, aumento salarial, o que quiser. Não quero nada disso. Quero apenas continuar fazendo meu trabalho, resolvendo casos, ajudando pessoas, prendendo bandidos. Ele riu. Claro que quer, porque é quem você é. Julgamento de Marcão e membros da facção aconteceu 6 meses depois. Processo foi rápido, dada a quantidade de evidências. Júlia testemunhou, enfrentando o homem que a manteve refém por 3 meses. Vi força nela naquele momento, jovem que sobreviveu ao horror e estava usando experiência para garantir justiça. Marcão foi condenado a 35 anos por sequestro qualificado, extorsão, associação para tráfico, corrupção e lista de outros crimes. 23 membros também receberam sentenças pesadas. Facção foi desmantelada completamente. Levou meses de trabalho adicional, mas rastreamos cada filial, cada operação derivada, cada pessoa conectada. Zona Oeste, pela primeira vez em anos, viu redução significativa em criminalidade violenta. Lucas continuou trabalhando como investigador. Passou em concurso oficial 6 meses depois, legitimando posição que tinha começado por nepotismo. Provou ser competente, dedicado, ganhou o respeito de colegas, não pelo sobrenome, mas por mérito. Júlia voltou para a universidade. Perdeu ano, mas retomou estudos com determinação renovada. Ela me disse, meses depois em café que tomamos juntas, que experiência tinha mudado perspectiva completamente. Antes, medicina era apenas carreira prestigiosa que meus pais aprovavam, ela explicou. Agora vejo como vocação. Quero ajudar vítimas de trauma, pessoas que passaram por experiências horríveis. Quero ser para outros o que você foi para mim. Eu só fiz meu trabalho. Não. Você arriscou tudo quando podia ter simplesmente reportado Lucas como corrupto e destruído ele. Escolheu ver verdade mais profunda. Isso é mais que trabalho. É caráter. Quanto a mim, voltei para a rotina normal. Casos de homicídio, investigações, plantões noturnos. Não recebi promoção especial, apesar de coronel ter insistido. Não queria. Gosto do que faço, gosto de estar nas ruas, gosto de resolver casos que outros acham impossíveis, mas algo tinha mudado. Reputação. Antes, era Carla da periferia que conseguiu virar investigadora. Agora era Carla Santos que desmantelou facção inteira e salvou filha do coronel. Respeito que tinha lutado anos para construir finalmente veio, não porque carreguei sobrenome importante ou tive padrinho político, mas porque provei, quando importou, que competência, coragem e integridade valem mais que qualquer privilégio. 1 ano após resgate, recebi ligação de Lucas. Carla, pode vir à delegacia? Tem algo que quero te mostrar. Cheguei e encontrei ele na sala de investigações, cercado por caixas. O que é isso? Casos arquivados. Investigações que foram comprometidas por informações que fui forçado a passar quando estava sob controle de Marcão. 3 operações que falharam resultaram em casos sendo arquivados por falta de evidências.
Ele abriu uma caixa. Quero reabrir todos, reinvestigar do zero, corrigir dano que causei e quero sua ajuda. Olhei para volume de trabalho. Dezenas de arquivos, centenas de horas de investigação. Tudo adicionado à carga já pesada que carregava. Quando começamos? Perguntei. Ele sorriu. Agora. E assim começamos nova jornada. Não mais investigadora desconfiada e filho de coronel sob suspeita. Mas parceiros, aliados, amigos unidos por experiência compartilhada e determinação de fazer justiça. Levou 2 anos, mas resolvemos todos os casos. 5 prisões adicionais, 3 redes criminosas menores desmanteladas, dezenas de vítimas que finalmente viram justiça servida. 3 anos após aquele primeiro dia, quando Lucas chegou nervoso à delegacia, sentei com ele e Júlia em churrasco na casa do coronel. Evento familiar, celebração de aniversário de Júlia completando 25 anos. 3 anos, Júlia disse, levantando o copo de refrigerante em brinde improvisado. Desde pior, momento das nossas vidas até... Ela olhou ao redor para a família reunida, para Lucas sorrindo genuinamente, para mim sendo tratada como parte da família. Até isso. Até superação, Lucas adicionou. Até transformar trauma em propósito. Até justiça, contribuí. Não perfeita, nunca perfeita, mas real. Coronel Mendes, cabelos mais grisalhos, mas sorriso mais leve, levantou o próprio copo. Até a investigadora que nunca desistiu, que viu verdade quando todos viram apenas aparências. Carla. Santos, você salvou mais que minha filha. Salvou minha família inteira. E honrou o distintivo que carrega de forma que me envergonha admitir que inicialmente duvidei de você. Duvidou. Quando Lucas chegou à delegacia, achei que seria apenas passagem temporária dele, até prestar concurso para delegado. Não esperava que encontrasse mentora real. Alguém que não apenas o ensinaria sobre investigação, mas sobre integridade, coragem, fazer o certo mesmo quando difícil. Ele me ensinou também, respondi honestamente. Ensinou que privilégio não define caráter, que alguém pode vir de berço de ouro e ainda ser genuinamente bom, que aparências enganam em ambas direções. Noite continuou com comida, risadas, histórias. Momentos de leveza que pareciam impossíveis 3 anos atrás, quando tudo estava desmoronando. Antes de ir embora, Júlia me puxou de lado. Quero te contar algo. Começo residência médica em psiquiatria mês que vem. Foco em vítimas de trauma e sequestro. Júlia, isso é incrível. É por sua causa. Ver como você manteve calma, como planejou o resgate, como nunca desistiu mesmo quando parecia impossível, inspirou. Quero fazer mesmo por outras vítimas, dar esperança quando parece não ter. Você vai ser incrível e vai ajudar tantas pessoas. Como você me ajudou. O ciclo continua, né? Bondade se multiplica, trauma pode destruir, mas também pode fortalecer se tivermos apoio certo. Dirigi para casa naquela noite pensando em jornada, de investigadora subestimada, desconfiando de filho privilegiado de coronel a aliados lutando juntos, de operação não autorizada, arriscando tudo à vitória que desmantelou organização criminosa inteira. Não foi perfeito. Violamos protocolos, arriscamos carreiras, pessoas poderiam ter morrido. Mas Júlia estava viva, facção estava destruída, justiça tinha sido servida. E aprendi lição que carrego até hoje. Nunca subestimar alguém por onde vem. Lucas poderia ter sido corrupto mimado usando o nome do pai. Em vez disso, era refém. Desesperado, fazendo o impossível para salvar a irmã. Eu poderia ter sido só investigadora da periferia, ressentida com privilegiados. Em vez disso, escolhi ver pessoa além do privilégio. Ambos escolhemos enxergar humanidade ao invés de estereótipos. E essa escolha salvou vidas. Meu nome é Carla Santos. Tenho agora 35 anos e 11 anos como investigadora de polícia civil. Venho da periferia, filha de faxineira e motorista de ônibus. Nunca tive padrinho político, mas tenho algo melhor.
reputação construída com suor, casos resolvidos com dedicação e conhecimento de que, quando importou, quando vida de jovem inocente estava em jogo, escolhi fazer o certo mesmo sendo perigoso. E essa escolha define quem sou mais que qualquer título, qualquer reconhecimento, qualquer promoção jamais poderia. Porque no final, não importa de onde viemos, importa para onde vamos e quem ajudamos no caminho.